Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Desperta Podcast. Hoje eu tenho uma convidada que canta, ministra e a gente vai descobrir o que mais. Karine Pim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer mesmo estar aqui. Por que eu tô animado que você tá aqui hoje? É óbvio que todo convidado que a gente recebe é especial. Mas se tem um negócio que guarda o coração da gente, acho que mais que o evangelismo de rua, mais do que anunciar o evangelho corpo a corpo, cara, é o louvor, assim. E eu vim pensando, assim, no caminho pra cá, eu vim pensando assim, poxa, quanta coisa boa tem na mão de um ministro de louvor, né? E eu queria logo fazer uma separação aqui, entre o gospel e o louvor, sabe? Eu sei que o estilo da música, né, de repente popular, é uma coisa que envolve o gospel e tal. Mas eu queria que você contasse a sua trajetória, por que tu veio parar aqui? E esse desejo que tem de anunciar o evangelho através da música, assim, sabe? Como é que a gente se separa do gospel? Mas a tua trajetória para começar, como é que Deus te inseriu na música? Olha, ele me inseriu na música antes dele me chamar como filha. Foi assim, meus pais já realmente cresceram na música. Minha mãe cantava back vocal de banda famosa, Blitz. Teu pai cantor também? Meu pai também é cantor. E os dois eram hips. A Blitz, a do... Como é que é o nome? Evandro Mesquita? Eu sei, que legal! E aí, os dois eram assim. Meu pai tem muitas músicas autorais, incrível. Ele canta muito, toca violão demais. Ele é bem essa vibe ainda. Minha mãe entrou pra igreja com os meus 14 anos também. Ela entrou, ele não? Ele não, mas eles são separados, desde sempre. Tá. Eram hippies e separaram antes de eu nascer. Hippie mesmo? Hippie mesmo. Sana, Friburgo. Meu Deus! E aí, eles são muito vibe, assim, até hoje. Minha mãe, mesmo convertida, ela é meio a hippie de Jesus, sabe? Não, de boa pra mim. De boa? De boa não, ela vai pro meio do mato, fica 3 dias sem comer, sem beber. O que tiver no mato ali, ela vai comer pra encontrar Jesus. Que legal! É isso, e ela encontra mesmo. Minha mãe é assim. Hoje em dia, o cristão pra João jejuar, Batista. Tu chama pra capinar um lote, mas não chama pra jejuar que não vai. Ela é desse naipe, assim. E aí, porque ela viveu coisas muito profundas também. Sem Deus, no mundo espiritual. Tá. Já passamos por cristais, assim. Era bem... ecumênicos, né? Hippie de carteirinha tudo. mesmo, então. Hippie de carteirinha. E aí, quando ela veio pra Jesus, ela já veio na profundidade de experiências espirituais. E é sempre assim, você concorda que é muito comum quem vai muito fundo pra qualquer lado, quando se converte, fala assim, cara, não é brincadeira? Não é brincadeira. Quem viveu humor na vida inteira não experimentou nada, eu acho. Exatamente. E aí pode experimentar com Deus, né? Sim. Eu, por exemplo, vivi realmente coisas muito com ela, através dela e da minha família. Todo mundo também é muito voltado para o lance espiritual, mas não diretamente no evangélico, né? Sempre com outras religiões. Sim. Então, quando eu vim também, foi um processo aí, bem profundo com Deus também. Mas foi assim, impacto de cara ou foi... Comigo foi uma conversão mais demorada. Com ela foi impacto de cara. O processo de conversão que a gente chama, né? É um processo de conversão. Sim. Com ela foi assim, botar roupa aqui, porque antes ela usava muito da imagem. Então, Deus exigiu dela coque e roupa aqui. Então, era uma mulher que usava vestidinho pra fazer back vocal e saía de homem de toda... Era assim, mulher não, ela é até hoje, mas assim, ela não usa o corpo, né? E faz total sentido essa história. E aí, Deus foi lá e exigiu dela roupa aqui, coque, sem maquiagem, zero. Então, a gente, enquanto adolescentes, vê uma mulher e ela conseguiu a conversão de todos os amigos dela. Meu Deus! Desse jeito. De frutos, né, cara? Desse jeito. Então, a gente fala assim, caramba, é uma religião. Eles são muito fechados. Nossa, que visão antiga, mas foi necessário. Claro, cara. Foi muito necessário pra ela. Pra mim, não. Pra mim, eu tinha 14 anos, eu tava... Outra vida, não tinha vivido praticamente quase nada. E aí, eu fui um processo mais demorado. Mas, mais assim, lento, né? A música sempre esteve com a gente. Tá. Muito. Meu pai, autorais, pegava... né, fumando ali o beck dele, que aí a criatividade e cantando, mesmo. vinha, e eu naquele ambiente sempre crescia desse jeito. Minha mãe também sempre me conduziu na música, ela deixava eu ficar horas no quarto cantando, ficava horas cantando. Eu não saía do quarto na infância. Mas já assim, apesar da influência, era teu isso, né? Era meu, sim. Né? Até porque eu tenho vários irmãos e só eu fui pra música. E aí, eu lembro que eles não me impediam de ser o que eu quisesse ser. Desde pequena, eu fui da luta, já competi, eles sempre estavam ali me incentivando. Mesmo a gente que legal muito isso. Pobre, a gente era muito pobre, sim. O hippie não tem essa coisa capitalista, né? Ele deixa correr. Não, mas não era por isso não, era porque era pobre mesmo. Ah, tá. Aí minha família veio de Belém do Pará, e a minha mãe conheceu aqui, e aí então minha família veio tentar, né, a família da minha mãe, sim. tentar a vida aqui no Rio. Então, veio assim... Pra ralar, né? Pra ralar.
E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, né, vencer financeiramente. E aí, eu cresci nesse ambiente, musical demais. Todo mundo da minha família é bem musical, mas meus pais realmente viveram Não, dessa... cara, de fato, a criança sofre influência, né? Mas quando tem aquele negocinho dentro dela, o negócio realmente aguça, né? Eu sempre quis ser artista. Eu sou da época das primeiras Chiquititas, tá? Então, faz a conta não, gente. Eu não acompanhei muito Chiquitito, mas acho mais o Aquino. Aquino que eu acompanho. Também não, então bem. E aí, eu fui lá no SBT para tentar ser uma artista dos Chiquititas. Eu fazia parte de concurso, já fiz teatro, já fui de tudo. Que assim. legal! Não, é sonho um artista mesmo, era né? A música não deixa de ser exatamente. uma coisa E aí, artística. quando eu fui pra igreja, e eu cresci num ambiente que a musicalidade era bem profunda, né? Era sem MPB, e aí as influências são Elis Regina, Marisa Monte. Pô, ótimo, só diga-se de gente, passagem, só gente grande, Djavan, era só elite. só elite, e eu cresci, e os meus discos... Ai, gente, por que eu tenho que revelar tanto a idade assim? Os discos eu escutava eram só pra adulto, não era música pra criança. Eu gostava de música pra adulto. E meus tios também. Um tio era cantor de ópera, ficava cantando ópera. O outro era cantor de samba. Eu cresci no samba. Minha família... Eu tentei até ir pro samba e pagode no cristão, mas é bem mais difícil. É um nicho menor, né? Bem menor e bem mais difícil ainda. Ainda tem muito preconceito, infelizmente. E aí eu cresci nesse ambiente. Eu aprendi a cantar o MPB. Eu cantava em seresta. Eu cantava assim, eu ia pro meio dos idosos, assim. Cara, isso é muito legal, não é uma coisa, tipo assim, que na fase adulta você resolveu ser artista, né? Não. É desde criança, né? E quando é assim, não tem jeito, né? Não adianta você colocar, de repente, num escritório que não funciona. E tu citou, assim... Interessante isso que você falou. Referências incríveis, assim, né? E eu sempre ouço a música dessa galera. Tipo, eu lembro muito que a gente discutiu debateu uma vez sobre acho que era Cazuza. Cara, nas letras do Cazuza ele tava pedindo socorro. Muito. E a igreja provavelmente naquela época falou assim, não, Cazuza não é da nossa galera por causa da droga e tal. Se você olhar as músicas do Djavan... Eu vi uma história do Djavan que ele fala... Tem uma música dele que fala assim, e o meu jardim da vida ressecou ou morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Era referência à filha que ele tinha perdido. Gente, cara, tem que ser um maestro artístico pra te escrever um negócio desse, cara. E não dá pra negar que, poxa, um Cazuza da vida, o Renato Russo, Elis Regina, apesar, né, da aparência triste, provavelmente por causa das drogas e tal, viveram realidade de depressão, são artistas, assim, que hoje em dia você não escreve igual. Hoje em dia é hit, né? Então a música tem essa habilidade, né? E quem nasce com esse dom, poxa, tem uma responsabilidade nas mãos, tu não acha? Sim, sim. Eu acho que se a gente não souber usar e não souber explorar isso da melhor forma, primeiro que ou você pode virar um comércio, né? Um produto. E a chance é enorme. A chance é enorme, porque você tem talento. E aí um produtor, alguém que vai olhar para você e falar assim, eu acho que eu consigo pegar esse produto e deixar do meu jeitinho para ganhar dinheiro, ele vai te moldar. Se você não tiver identidade. É muito difícil dizer um não, assim, né? Você tem que ter uma raizinha. É muito difícil dizer não. É muito difícil você estar num ambiente e você ainda querer ser autêntico naquele ambiente, enquanto pessoas olham para sua autenticidade e já reagem de forma negativa. Então, você tem que ter muita certeza da sua identidade. Você tem que ter muita certeza que é isso que você tem que fazer mesmo. Não, na vida é isso, né? Eu tenho um amigo que me apoiava, enfim, vai saber quem é agora, mas ele, no projeto social, ele me apoiava muito, tirava foto. Mas aí qual era o nosso combinado? Queria que ele registrasse o que a gente estava fazendo e os efeitos que a gente estava fazendo, pra gente poder contar para outros, sem invadir a privacidade de ninguém. E aí ele ficou nisso, enfim, acho que ele era também, fazia isso na igreja, ele fazia uns freelas assim. Cara, uma empresa de... não vou dizer que é uma empresa pornográfica, né? Mas pornográfica ofereceu para ele uma grana e ele mudou de carreira, pô. Hoje em dia ele tira foto das mulheres seminuas e tal, não sei o quê. Assim, amo o cara, né? Mas assim, você não fica equilibrado. Você não fica equilibrado. Não tem como. E eu entendo essa questão. A pessoa tem que pagar suas contas, mas olha, tem um limite ali. Tem um limite. Tem um limite. E essa questão da criatividade do seu pai e a autenticidade que você falou me chamou a atenção. Você tem uma carreira que começou mais ou menos agora, efetiva, agora. Né? Vou postar, sei lá, tem 1 ano e pouco, né? Não tem, foi de agosto do ano passado. Não tem nem um ano. E tu tem, só no Spotify, quase 8 mil ouvintes mensais. Isso é um número muito grande. Muito. Tu sabe os números do Deezer, etc? Olha, não sei, o Deezer, o aplicativo não é muito exato, mas eu devo ter uns
Deezer é pouco, Deezer deve ter uns 1.000 no total, assim. Pô, não é pouco. É, porque é menos do que o Spotify, Não, né? e mensal, não foi a pessoa que assistiu uma vez tua música. É. 8.000 pessoas te ouvem numa carreira de um ano. Continuamente. Isso é muito legal. Isso é muito Eu legal. malhei, eu dividi com a Bruna isso, eu malhei ouvindo a tua, não sei se é a tua música principal, mas é aquela que tem uma gotinha. É a primeira música do teu álbum lá. A primeira música autoral é uma Quanto Mais Eu Te Conheço. Ela é mais worship, quase. É, folk essa. indo pro worship. E eu achei muito gostosa. Muito. Porque ela não é, pelo menos eu que não entendo de música, né? Mas ela não me dá a sensação de ser popular, mas me dá a sensação de relaxar. E eu consegui fazer isso malhando, assim, né? Top. Como é que você descobriu, por exemplo, eu sou uma artista, eu vou cantar, puxa, Jesus me chamou, mas eu vou escolher esse gênero. Interessante. Então, aí, eu acho que completa até a história da trajetória, né? Eu entrei na igreja com 14 anos e comecei a me alimentar de um estilo completamente diferente do que eu escutava. Não tão diferente. Eu escutava rock também no mundo, então, quando eu fui pra igreja, eu realmente continuei muito escutando rock. Oficina G3 na época. Claro, foi Os outros, o Sagrado. Eu fiquei escutando bastante. Contudo, eu não conhecia o estilo americanizado, que é da Aline Barros. E aí também fui pra Exla. E eu comecei... Que diferente. Eu nunca escutei essa forma de cantar feminina. Não era comum pra mim, né? Sim, é verdade. E aí eu comecei a querer parecer com elas. Normal. E aí eu cresci Aí fiquei 10 anos cantando no Ministério de Louvor da igreja. Aí eu fui presbiteriana. E fiquei cantando. E eu escutando... Hoje eu escuto os meus vídeos, eu imitava Aline Barros e Exla e Fernanda Brum, eu imitava. E cabia isso na presbiteriana? Porque a imagem que eu tenho da presbiteriana é mais sério, mais contundente, né? Os hinos da harpa. Mas eu cantava louvor já, tinha banda. Também não sou tão antiga assim. E aí a gente cantava, assim, as músicas de ministérios também, de comunidades, mas cantava também Aline Barros e tal. E eu lembro que eu imitava. E eu não tinha uma identidade, não tinha um timbre definido de voz. Mas eu cantava, sempre cantei muito afinada. E me chamavam para cantar em outros lugares. E principalmente comecei a cantar em casamento. Que legal. E esse estilo romântico, né? Do canto. Mas já profissionalmente. Já profissionalmente. Aí Tá. meu marido, que a gente se conhece desde os 12 anos de idade. É da música também? Ele foi pra música. Eu conduzi ele. Sim, por livre espontânea vontade. Não, mas foi assim, porque a gente viveu junto a vida toda. Eu tenho mais tempo junto do que 12 separado. anos, né? Então, a gente... Ele pegava um violãozinho bem desafinado antes de a gente ir pra igreja e começava a cantar Legião Urbana pra mim. E eu falei, gente, é muito ruim. Porque ele sabia que eu gostava de música. Tá. E que eu cantava. Ele é o Dom Juan, pô. E ele Tentando conquistar. aí a mãe dele falou, meu filho toca violão. E colocou ele na igreja sem saber nada. Quando chegou lá, ele começou a tocar muito bem. Foi um dom derramado. Foi Meu diferente do meu Deus! processo. De lá pra cá, ele decidiu fazer faculdade. Ele é bacharel em guitarra. Ele dá workshop pela cidade, nas igrejas. Ele ficou um músico excelente, melhor do que eu. Ele arranja música, ele grava guitarra. Então, assim, é incrível o que Deus fez, assim. Não, então, e é dom mesmo. É dom. E aí ele foi aperfeiçoando. Ele é aquele que vai... Ele foi fazer, sei lá, faculdade. Isso mesmo, bacharel em guitarra e tá aí. Não quer parar, quer fazer pós. Que aí, legal. Aí a gente foi junto. Aí a gente entendeu que era um ministério junto. Né? A gente seria conduzido nisso juntos. Ele entrou para uma banda muito evangelística. Nesse meio tempo de 10 anos na presbiteriana. Banda GDC, também é muito boa. E aí tem no Spotify. E aí ele percebeu que o chamado dele era... a gente sempre foi evangelista. A gente não conseguia não ir na rua ou na comunidade, no Legal. Salgueiro. Onde for Deus mandasse, a gente estava na rua. A gente era muito mais rua do que igreja. E a gente não estava percebendo o que Deus estava fazendo com a gente, né? E aí colocou ele nessa banda que um estilo é totalmente diferente. As músicas também são muito evangelísticas. Uma das músicas, me perdoa falar, é Nibiru Piano o nome. Eles contam sobre Nibiru, o planeta que vai cair ou que vai aparecer. E fala, olha, você acha que eu sou ET, você acha que eu sou de Marte, mas eu sou de um outro reino. Eles falam de Jesus assim. Que isso? E aí ele encontra, só para um parênteses, ele encontrou um cara num navio. E o cara acreditava que ele era de Nibiru. Meu Deus porque do trabalho céu. marcado. E ele foi, eu tenho uma música para te indicar. Eu acho que Deus deu a música para eles só para encontrar esse cara e falar de Jesus Meu através Deus dessa do música. céu, cara.
Então, assim, Deus faz muito isso com a gente. Dá coisas loucas e daqui a pouco alguém fala assim, era pra mim, olha isso. É igual palavra de conhecimento, acho que eu falando isso. Palavra de conhecimento. O dom, palavra. Você falou uma coisa que eu fiquei agora intrigado. Eu sempre fui meio arredio aquela frase de tipo assim, Deus une propósitos, sabe? E é verdade, cara. É. Como é que pode? Assim, por exemplo, o teu marido tinha um talento enrustido e aí Ninguém você da conhece... família. Não, tem uma pessoa na família dele toda, de primos, tios, tudo que dá música. Mais ninguém. E ele veio. E aí, de repente, agora o cara compõe, toca guitarra e tal. Não é uma coisa, não é um acaso, né? Não é uma casa. Isso é muito bonito, assim, tudo que a gente faz, assim, toda a obra das nossas mãos, assim, a produção, a inspiração é divina. E a produção, ela tem um efeito pro outro, né? Não é pra si. E aí, essa é a característica que eu mais vejo, assim, mais bonita de Deus, assim, ele produz algo em você, sabe? O cara que prega bem, por exemplo, eu gosto muito do Luciano Subirá, Meu ou Deus. do Anderson Silva e tal. Eu vejo esses caras pregando, eu falo assim, cara, não é você que calcula isso aí, frase... Não é tá? possível. Não é você, Não é não é você. possível. O Luciano Subirá, então, que eu acompanho talvez, né, mais, assim, eu falo assim, cara, as coisas que ele fala, assim, ele tira da cartola, vê que é na hora, assim, tipo assim. E você vê que produz algo pro outro, né? Incrível. Ele mesmo fala, cara, eu tô falando isso aqui, mas olha, é um exercício que tem que fazer. É pro outro, né? Em relação à música, você conheceu o teu marido, se tem uma composição divina, e como é que a gente não percebe isso no dia a dia da nossa vida, né? Acho que a gente tem que fazer uma pausa de reflexão e falar, cara, não, Deus tá fazendo algo na minha vida, não é porque eu não tô enxergando que... Porque deve ter trazido confusão pro teu marido, né? Falou, pô, essa mulher não tem nada a ver comigo, mas, poxa... Não, a gente era muito diferente. Ele, apesar de não ser da igreja ainda, né? Ele tinha muito princípios já dos avós cristãos. E ele era quase o careta da escola, assim. Escola pública. Eu já era o extremo oposto. Eu lutava Muay Thai na época. Meu Deus. Eu era bem agitada, assim. Mas era espoleta, não? Bem. Mas, É. assim, um nível de incomodar. Um nível de nenhuma menina gostar de mim. Ele me trouxe um equilíbrio real. E eu também trouxe pra ele, porque aí ele era bem resguardado. Tirou ele da toca, né? Aí a gente trouxe um equilíbrio um pro outro. E aí quase os opostos se atraem, mas depois a gente foi vendo que a gente tinha muita coisa em comum. Sim. E ele foi um sacerdote pra mim. Ele foi Jesus na minha vida. Que legal, cara. Real. Tipo, eu não conhecia nada. E casamento é muito isso, É né? Tem uma isso. pregação do Paulo Júnior que ele falou assim, mulheres, vocês vão escolher pra vocês o seu cabeça de vocês. Não pode, ele faz uma crítica boba, né? Você não pode escolher o cara com as cuecas pra fora. Assim, é uma crítica boba. Mas, assim, de fato, pra você casar com alguém, tu tem que estar olhando pro mesmo lugar. Não, mas eu tinha 12 anos de idade. E me perdoa falar, estávamos naquela fase da vida que era beijar na boca. Sim. Ficar com todo mundo na escola. E aí, eu o conheci porque uma amiga pediu pra eu colocar ele na fita. Que Aham. antigamente era assim, né? E aí eu fui. E ele não abusava, assim, não ia além do que ela permitia. Isso não era comum. Conservador de verdade. Não, aí eu falei, aquilo me chamou muita atenção. Porque eu não conhecia esse universo. Pra mim, todos os meninos pegavam, botavam a mão e... Você permitindo ou não. E ela pegava a mão dele. E ele, com muito carinho e tal. E eu... O que é isso? Eu não tava acreditando que tava vendo um menino lindo, um menino inteligente. O que tá acontecendo? Como que ele veio parar nessa escola, assim, pública? Nada a ver com ele. E aí, isso me chamou muita atenção. Que A gente legal. virou melhor amigo. E foi isso que me chamou a atenção. Vocês têm exatamente a mesma idade. Mesma idade. E aí, o que nele me chamou a atenção é que ele foi diferente de todos os homens da minha vida que eu conhecia. Né? Eu não tinha parâmetro muito masculino, né? Sim. Então, o que eu já tinha sofrido também antes. Então, eu ficava assim, não é possível. É verdade que existe alguém assim ainda? Cara, que legal. E isso me chamou muita atenção. Virei melhor amigo, viramos melhores amigos. E depois começamos realmente a namorar. E era isso. E eu não sabia que já era Cristo, né? E aí a gente descobriu que era Cristo através dele. E ele já estava sendo usado, não sabia. Não, a nossa vida não tá à deriva, né? Eu preguei sobre isso ontem. Isso me dá uma confiança de viver, assim, espetacular. A minha vida não tá à deriva. Se eu me relaciono com Deus amoroso, como a Bíblia diz que é, a minha vida não tá à deriva. Não faz sentido eu viver cheio de ansiedade, pensando no dia de amanhã, o problema é que vai dar, porque não vai dar certo. Não funciona assim. É saber que, por exemplo, a minha história é muito assim, não é... Ela não é na música, né? Nem eu, nem Bruna. Nem eu, nem Bruna. Mas a Bruna, ela não é o oposto de mim, mas a gente é muito diferente em muitas coisas. Eu nunca me dei tão bem com alguém como eu me dou com a Bruna. E aí, a gente casou recentemente, casei em setembro. Eu achei que a gente fosse encarar problemas de casa, né?
Todo mundo fala, poxa, o primeiro ano é muito difícil. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. A gente ficou mais amigo, a gente se entende muito mais rápido e a gente, assim, vive uma lua de mel ininterrupta até agora. Top, Né? e vai continuar. Pois com é, certeza. e ela me trouxe muito, porque ela é muito mais calma que eu. Né? Eu sou impetuoso. Uma vez até uma mulher falou assim, ela é calmaria e você é tempestade. Tipo assim, a tempestade não tem muitos benefícios. Tem sim. Mas eu olho pra Bruna e falo, cara, a Bruna de fato é uma calmaria. Mas também não pode ser calmo demais. Né? Porque muita gente também... O movimento é necessário. Pois é. Muita gente atropelava a Bruna porque a Bruna não reagia muito, né? E a gente foi se entendendo nesse sentido, assim, quase que automaticamente a gente viu que era Jesus nesse meio do caminho, sabe? É como se Jesus desse uma palestra a respeito da Bruna pra mim. Falou assim, Vitor, você precisa dessas qualidades que a Bruna tem. Ela vai te ensinar no caminho. E vice-versa pra Bruna. E funcionou. E funcionou. Então a gente é uma dupla dinâmica em casa. E na rua também. As pessoas percebem isso. E assim, a gente ouve muito isso. Tipo assim, cara, isso que você está fazendo, a Bruna tem muito. E a gente repara que a gente aprendeu com o outro. E se Jesus não traz essa harmonia, né, esse conhecimento, ele também não teria juntado a gente. Então eu não conheci Bruna à toa. Não foi à toa. E porque eu não conheci Bruna à toa, Deus conseguiu fazer essa boa obra em nós. E aí eu queria falar sobre a responsabilidade de produzir música, de cantar. Porque, por exemplo, eu como não tenho esse dom, definitivamente... eu vejo que tem muita dificuldade de você compartilhar algo de Deus no púlpito se você faz isso sempre. Como é que você se sente fazendo isso? E qual é a responsabilidade que você sente assim, que Deus te deu para ministrar para as pessoas? Eu acho que a primeira coisa é... Eu realmente vivo isso na minha casa. Ó. E foi assim que aconteceu comigo. Então, desde a adolescência, quando eu ficava lá, eu fechava a porta do quarto, eu ficava o dia inteiro, minha mãe não levava nem água pra mim. Ela não me incomodava, porque ela achava que aquilo ali era o que realmente tinha pra mim, que é ficar cantando repetidas e repetidas vezes aquela mesma música que era um louvor. E ali eu era quebrantada, ali eu entendia cada trecho daquela palavra, e eu entendia o que aquela cantora estava cantando pra Deus, e eu fazia daquela fala as minhas orações. Sim. E desde ali eu já me quebrantava. Eu tive a experiência de falar em línguas, por exemplo, em casa, com um louvor que eu escutei na rádio, porque eu estava duvidando de Deus. Meu Deus! E eu estava assim, varrendo a casa. Não é possível. Não é possível que existe mesmo esse falar em línguas. Daqui a pouco a música muda e acontece de... Era rádio, o cara pregando. Aham. Era o cara pregando e ele fala, se você não acredita em falar em línguas, pede agora que Deus vai te dar. Então o cara me respondeu na rádio. Foi loucura, foi loucura. Que legal isso. Muita loucura. E aí eu comecei a falar. Então tá bom, então eu vou falar. E comecei a falar, varrendo a casa em línguas, assim. Então, assim, as experiências que eu vivo no quarto têm que ser reais. Então, se você não conduz com a sua verdade mesmo de casa, não adianta, você pode fazer a força que for. Que legal. Não vai acontecer na igreja. Assim, é você transbordar mesmo, né? Assim, esse é que eu sou. É o que você carrega. Tem um pastor que uma vez assisti, não acompanho ele, né? Mas assisti uma vez a pregação de falando... É o Cláudio Duarte. Ele fala muito sobre casamento, né? E uma vez ele falou assim, ó, eu tô aqui pra pregar, mas eu briguei com a minha mulher. Ele começa assim pregando. Ele falou assim, a briga com a minha mulher foi feio, tô querendo ver ela agora não. Mas é o seguinte, cara, Deus me deu alguém pra liderar e Deus deu alguém pra ela pra sustentar, sabe? Assim, então a gente é essa assim, não é só uma dinâmica, assim, é quando a Bíblia fala que você se torna um. Eu acredito que a proposta é de uma relação da sua igreja, né, da noiva, com Deus. O simbolismo do casamento é esse. Assim, e com o nosso ofício, o nosso dom também. Uhum. Assim, cara, ele te confiou uma responsabilidade, te deu um dom. Te confiou uma responsabilidade. Cara, como é que você vai fazer isso? Em casa. Eu amei isso que você falou. Cara, meu marido, esses dias, ele tava escutando uma pregação e ele trouxe pra mim esse conhecimento que ele teve, que foi... na guerra, ele vai saber explicar melhor do que eu, mas existe um momento da guerra em que os dois estão guerreando pela mesma coisa, e se vocês não guerrearem pela mesma coisa, vocês vão guerrear entre si. Sim. Então, o casamento é praticamente isso. Se vocês não olharem para o mesmo objetivo e guerrearem contra aquele objetivo, automaticamente vocês vão guerrear entre si. Então, eu vejo demais que talvez até para a missão. Se você não estiver olhando para a mesma missão, Sim.
que o seu marido ou com a sua esposa, e aí vocês vão ter que chegar num comum acordo, né, para se vocês não estiverem com a mesma linguagem, não, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, talvez juntar o que os dois têm de talento e conduzir para uma das missões que tem, né? Eu acredito nos 5 ministérios. Então, vocês podem passear com os talentos e dons que Deus deu para vocês se encaixarem nos 5 ministérios. Um é mestre, outro é evangelista. Dá para juntar. Dá para criar uma estrutura, claro. Dá para criar, dá para vocês trabalharem juntos, vocês não precisam brigar ali. Então, a gente entendeu na vida também, em relação a pensar desse jeito. E lógico que pra a gente foi mais fácil, porque os dois somos da música. Sim. Mas ele é muito mestre, perdão. Ele é muito mestre, então eu já sou mais profeta. Então, a gente juntou o que ele tem de mestre, o que eu tenho de profeta, e a gente colocou na música. E a gente conduz assim. E você compôs algumas canções do tudo é a minha composição. Ah, tá. Não foi ele, foi você. Ele tem uma composição que a gente vai lançar mais pra frente, porque é uma música bem mais trabalhada, é um samba. Opa! Então eu tô esperando... Sabe, começa a quebrar essa bolhazinha. Isso, eu tô assim, só colocando umas coisinhas mais digeríveis, pra depois eu realmente colocar um alimento mais sólido. E como é que é essa coisa da composição? É tipo assim, não é uma coisa que você senta e escreve, né? É igual a pessoa que escreve um livro. Então, antes de eu começar a compor, eu desejava compor. Ele compôs primeiro que eu. Essa música que ele compôs se chama Violinha. Ele conta da violinha, que ele teve uma experiência assim de estar no aeroporto e viu uma violinha largada. Cara, isso é muito dom. Foi isso. Cara que vive uma história transforma isso numa música. Não, a música é emocionante. Emocionante. E ele fala que em todo lugar tem uma violinha. Só que violinha significa igrejinha. Então, assim, eu até fico emocionada só de falar. Então, pra ele foi assim. Eu não tava compondo, não tinha esse dom. E aí, já estávamos agora no Bola de Neve, né? Saímos já dos 10 anos da presbiteriana. Deus realmente conduziu a gente em paz pra outra igreja. Foi muito difícil sair, porque a gente tem muitos amigos. Então, foi uma decisão bem difícil. Mas a gente decidiu sair e fomos pro Bola de Neve como um mandato. Assim, Deus mandou. Olha, vocês têm que viver algo que sole, que vocês já aprenderam aqui. Agora vocês vão aprender nesse outro lugar. Sim. E aí, ali, o Bola de Neve, o presbiteriano não faz muito isso, mas a Bola de Neve faz muito isso. Eles gostam de realmente honrar o profeta de casa. Então, eles estimulavam... Todo domingo era quase que obrigado, lógico, na direção do Espírito, a cantar uma música autoral. Que isso, que legal! No culto. Eu nunca vi. Tem uma Bola de Neve aqui na ilha, mas eu nunca fui lá. Não sei se todas são assim. Pelo menos na Bola de Neve São Gonçalo, eles tinham essa visão, os líderes. Que legal, cara! E aí, quando eu cheguei nessa realidade de um dos melhores, o cara que eu me apaixonei pelas músicas, falei, que isso? Ele tem mais de 500 composições. O meu amigo Jonas Lemos. E eu fiquei assim, não é possível, que realidade é essa? E aí eu falei pra ele assim, pra esse meu amigo, cara, eu tenho um desejo muito grande de compor. Ele impôs as mãos na minha cabeça. Eu acredito nisso, cara. E assim, ele nem é uma pessoa normal, nem é aquela pessoa de, cheio. Nem é, ele é... Tanto que as músicas dele são bem praianas, assim, bem summer, bem bola de neve. Bem bola de neve. Tem muitos regues. E aí ele impôs as mãos na minha cabeça e começou a declarar. Você vai compor? E falou. Sem brincadeira, de lá pra cá eu não paro de compor. Eu acredito nisso. E assim, é uma coisa assim, de igual o meu marido olhou a violinha e aí, o que acontece nas composições e o que aconteceu nessas primeiras composições? Eu estava dentro do quarto orando, né? Como sempre acontece na minha vida. Tipo devocionalzão. Eu tenho uma trajetória musical bem recente, como a gente falou. Eu demorei muito para querer ser conduzida a trabalhar nessa área. Eu, na verdade, sou formada em pedagogia, na UF, trabalhei muito tempo nisso. Antes da gente conversar, não sei se foi durante aqui no podcast, ou antes da gente conversar, você falou, tem pessoas que vão para o escritório, né, ficam lá e tem medo de sair dessa carreira. Eu estava num escritório, eu era de uma empresa e eu estava fluindo muito nessa empresa. Eu tinha a chance, assim, de galgar uma carreira como pedagoga, uma empresa... É uma startup, na verdade. Eu ia crescer junto com ela. Então, ia ser muito legal. E aí, Deus virou para mim e me falou assim, você é isso que você quer viver? É disso? Só que, assim, era a renda minha do meu marido, né? Baixinha minha, mas muito mais... E eu fiquei assim, tá, se eu decidisse abandonar a pedagogia... Além de ser muito criticada, principalmente pela minha família, porque sempre correu atrás de ganhar dinheiro e tu tá na trabalhando. Segurança ali, né? Tô na segurança ali. Será que meu marido vai querer? E, tipo, tudo foi um conflito. Eu falei, meu Deus, será que é isso?
eu vou ter que sair da pedagogia e totalmente pra música, sendo que não era. Eu nem cantava mais em casamento. Veio a pandemia, foi depois dessa Sim. época, foi bem recente. Todo mundo mais inseguro ainda, e tu querendo dar um passo de mais fé. inseguro. E eu falei assim, não é possível. E eu nunca fui assim, apesar de ser muito impulsiva, eu nunca fui irracional. A gente sempre foi muito pé no chão. Aí eu, nossa, é isso que Deus está pedindo. E aí eu fui, coloquei pro meu marido, né? Conversei com meu marido e falei, eu vou pra música total. Você vai comigo nessa? Eu vou sair da empresa. Vou pedir demissão. E aí ele, se é isso que você quer, eu tô contigo nessa. Vamos fazer realmente acontecer. E uns meses antes, ou um ano antes, o Davi Rebolo tinha ido na minha igreja, não sei se vocês conhecem o profeta Davi Rebolo, Não. que é extremamente pentecostal. Ao ponto de parecer místico. E parece muito com minha mãe. Porque minha mãe é muito pentecostal ao ponto de parecer mística. Então eu já me apaixonei por ele. Porque eu já entendia que o que ele vivia era real. E aí ele virou, tem gente aqui, ou a igreja, se posicionar, vai viver em meses o que era para ter vivido em anos. Naquela hora eu peguei. E aí demorou um ano para eu realmente tomar a decisão de correr em meses o que era para ter vivido em anos. E é uma decisão dificílima, né? Muito. Tu coloca em xeque muita coisa. Muito. E assim, é uma relação de ver pela fé em primeiro lugar, você tem que saber tua identidade. Porque você começou falando assim, cara, eu só entendi que era filha mais pra frente. E acho que em segundo lugar, você tem que falar assim, olha, não é uma aventura, não é a minha carne querendo, sei lá, aparecer. Cara, eu tenho um chamado pra isso. Se eu tenho um chamado, eu vou obedecer. Em terceiro lugar, é viver uma vida, uma regra de vida sem garantias, né? Assim, cara, beleza, Deus tá me movendo pra esse lugar. Mas não tá me garantindo nada. E eu tipo assim, pra entender essa realidade me doeu muito, eu apanhei muito nesse sentido, porque eu vivi uma realidade, assim, uma experiência muito interessante em relação à política. Eu fui para Brasília uma vez visitar uns amigos e tal, e aí um desses amigos trabalhava lá no Palácio, e aí convidou a gente para conhecer lá o espaço. Qualquer um pode conhecer efetivamente, mas a gente foi com ele e tal. E aí eu já tinha entendido essa coisa da política, né? Na verdade, eu peguei as minhas características e falei assim, poxa, acho que Deus me chamou a atenção para essas características que eu acho que eu consigo servir as pessoas ao meu redor, porque é isso que eu faço. O projeto social meio que potencializou isso na minha cabeça. O que eu fiz no projeto social era muito mais uma coisa de gestão, sabe? A gente precisa disso aqui para poder funcionar, do que de assistencialismo. E aí, eu tava lá em Brasília, a gente visitou e tal, eu lembro que eu cheguei no hotel, a Bruna tava comigo, e eu comecei a chorar igual criança, cara. Chorar com a criança em posição fetal, assim, ela ficou meio assustada. E não era tipo assim, você vai emocionando porque você contou uma história, você eu não vivi uma realidade triste, eu vivi uma legal, ali é bonito e tal, uma cidade planejada. Comecei a chorar. E a minha esposa, que na época não era minha esposa, mas ela que estava incrédula em relação a esse chamado, porque ia expor a gente. Muito. E ela também não gosta de exposição. Ia expor a gente total, ia me colocar numa posição onde as pessoas iam me criticar, me apedrejar, sabe? Ela falou, cara, Deus está te chamando para isso. Assim, porque, é o que você estava contando, eu estava convencido, mas eu não faria algo para contrapor a Bruna, sabe? Assim, ela discorda absolutamente, assim, não faria, não me moveria nesse sentido. Lógico. E Deus falou com ela. Assim, e eu saí dali naquele choro, um choro amargo, assim, estranho, sabe? Daquele choro esquisito que eu nunca tinha tido, Deus tomou o ambiente. E a gente não ficou falando em línguas rodando, então eu chorando e ela me observando. Ela falou assim, cara, Deus te chamou pra isso, cara. E aí ela mudou, o comportamento mudou, ela começou a me incentivar. Ela foi convencida pelo Espírito. Pois é. E aí eu assim, é como se eu não tivesse convencido totalmente, ela foi convencida primeiro. E ela fala comigo, ela fala assim, cara, a gente tem que responder o chamado daquilo que Deus coloca pra gente. Só que a gente sabe que não são flores. Não são flores. Então eu corri a primeira vez, na pré-campanha foi difícil, a campanha foi difícil. Você não tem padrinho político, você não tem investimento, né? É tudo do seu bolso. E é doloroso, porque os seus amigos, as pessoas ao seu redor não acreditam na política. Da mesma maneira que eu acho que as pessoas olham pra você e falam assim, cara, beleza, será que tu não vai se vender? As pessoas que me conhecem falam, cara, As pessoas ao nosso redor não acreditam no nosso chamado. Pois é. E eu acho que em qualquer área. Pois é. Você está falando de sua experiência, é muito parecida com a minha. Então, Pois é. começa na música. Quem que vai ter dinheiro para investir? Ninguém quer pegar um novo artista e já, a não sei que seja assim. Mesmo assim, qualquer novo artista começou mostrando a cara de algum jeito. Uhum. Então, assim, é isso. Você não tem dinheiro, você vai ter que tirar do seu próprio bolso, você vai ter que tentar parcerias, você vai ter que tentar vender o seu peixe. E os de perto são poucos. Eu não posso dizer que não são todos, porque a primeira música minha foram 2 amigos que estavam
vivendo o que a gente estava vivendo de transformação de vidas. Hoje são queridos que estão com a Naniel, porque a minha amiga de São Gonçalo, que cresceu no Jockey, virou e falou um dia, eu vou produzir com a Naniel. E está acontecendo, ela está vivendo em São Paulo agora. Em menos de um ano. Tudo isso aconteceu. Pois juntos, é, e a coisa acontece, isso é muito doido. Então, assim, e a gente estava vendo com eles isso, toda essa transição. E aí, ninguém mais acredita na gente. Meu Deus. Na E época é triste. acreditava. E isso cansa E era você, mais cara. fácil, melhores amigos, era mais fácil, pessoas assim, que a gente admirava virar e falar assim, MPB? É cristão isso? Cara, tu tava falando de uma muito unha real, nova isso que é você muito pintou, real. assim, é o teu chamado, né? Ó, você que tá assistindo esse depoimento aqui, saiba que eu acho que a gente converge nisso, né? Sabe que... E a lição que eu aprendi, né? Cara, Deus falou comigo. Falou com a minha esposa. Cara, não falou com as outras pessoas ao meu redor. E assim, e foi um golpe duro, porque essas pessoas que não apostaram em mim, me colocaram em xeque. Falaram assim, pô, será que eles não enxergam isso em mim? Pelo contrário, Muito enxergam em legal mim. isso. Eu não acredito na política. E aí e eles não correram comigo. Eu falei assim, gente, eu preciso correr, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio pra gente poder correr essa corrida. Cara, e sempre estiveram. Então, E hoje eu olho e falo assim, cara, Deus não chamou eles pra fazer, me chamou pra fazer. é, Então assim, se ele falou comigo, cara, a responsabilidade é minha. exato. Eu acho que tem que pagar esse preço. E aí, você vai para um lugar de separação, Uhum. que na maioria das vezes os profetas, os mestres, os evangelistas, os que são nesses ministérios, passam. Aham. Eles vão para um lugar de separação. Sozinho, né? E a gente, às vezes, não percebe que a gente está nesse lugar de separação. E a gente é conduzido, e a gente acha que a gente está sendo abandonado. Mas Sim. não, a gente está sendo separado, porque Deus tem algo só pra gente. isso. Que só a gente vai dar, se a gente obedecer. Senão Sim, Deus vai dar tem essa através de outra condição, pessoa. Então, assim, a gente viveu um momento de separação. E a gente viveu um momento de reclusão. Então, eu acho que foi necessário também esses nãos, sabe? Assim, não acredito, não, nada a ver. Fica só na igreja. Canta só na igreja. O que você faz ali, a Assunção é muito boa. A Assunção é maravilhosa na igreja. Aí opa, eu nunca escutei isso. Por que eu tô escutando isso agora? Aham. Sabe? Eu posso ser edificada com alguém falando assim, glória a Deus, sua vida é maravilhosa, através das suas obras eu edifico. Mas não, a Assunção é muito... Quando você canta MPB, você não carrega essa unção. E eu, calma, não é assim. Então, não é gente que está sendo conduzida pelo Espírito me falando. Sim. Eu tenho que saber também escutar esses nãos para saber diferenciar as vozes de que depois eu com certeza ouvi muito mais, né? Se eu for seguir o caminho que Deus quer que eu trilhe. Então, foi um momento necessário. Foram os nãos necessários, foram as recriminações necessárias, sabe? Então, Pra você aprender, né? na hora a gente não enxerga isso. Na hora, Desanime e tudo. por quê? E eu e ele, a gente sempre conversa sobre tudo e bota pra fora tudo um com o outro. E aí, mas eu sempre ia pro quarto. E no quarto, Deus me dava a resposta e eu colocava na música. E olha, pra você ter uma ideia, eu tenho uma música que eu vou lançar depois, eu acho que é a 4ª música, que ela se chama Eu Ouço. E eu entrei no quarto revoltada um dia, revoltada. Com Deus. Com as pessoas, não com Deus. Eu sou um tipo de perfil, aquele filho que não consegue nem pedir muito pra Deus. Aham. Eu sou assim, meio... Eu cresci de um jeito que eu acabei criando muita insegurança e muita... Como é que fala o nome? É insegurança. E aí até a autoestima muito baixa, muito baixa. Então, a exposição também era uma coisa muito difícil pra mim. E aí, eu tava revoltada com as pessoas. E aí eu fui pro quarto com Deus, assim, Deus, por que eu preciso te escutar? Eu preciso te escutar, não tô entendendo nada. E eu me ajoelhei e fiquei. Porque aí eu sou assim, eu quero escutar, às vezes bem audível. E eu fiquei, e daqui a pouco veio o barulho da obra do meu condomínio, que tava tendo, o cachorro latindo, e até aqueles barulhinhos do vento batendo na janela, tava tudo isso. E assim, eu sou muito ativa, né? Quase imperativa ou traços de TDAH. Sempre tive, né? Um pitado de TDAH. Pitadinho de TDAH. E aí muita dificuldade de me concentrar no que Deus poderia estar me falando, né? E eu querendo falar com Deus e daqui a pouco eu comecei a cantarolar. Eu ouço o som do vento batendo na janela do meu quarto. Eu ouço o som da cidade. E aí eu brigando com o meu fôlego de vida. E eu comecei a cantar. Que loucura! Aí é uma música! Aí eu peguei o celular e deixei gravando. Aí deixei gravando tudo também, a oração. Aí foi tudo. E aí virou uma música que eu vou lançar. Meu Deus, que coisa linda! É um blues que ficou pesado, que foi um momento que combina com blues. De choro, sabe? Porque Mas tu sempre foi criativa?
Eu sempre fui criativa, então, eu sempre quis ser artista, né? Lembra? O artista até da obrigatório. dança, tá? Até dança já fui. Eu me apresentava dançando na adolescência, na infância. Então, eu sempre fui artística, mas nessa parte de dança, canto e teatro. E eu sempre fui criativa para essas coisas. Sim. Né? Eu nunca tinha sido, por exemplo, para composições e tal. Eu não era muito da música, por incrível que pareça. Eu era mais do teatro e da dança. Era a sua expressão naquele momento, naqueles de repente, momentos. né? E aí depois que eu recebi a oração, e aí tudo fez sentido. Do meu pai, eu vendo meu pai compondo no quarto com o violãozinho dele. Sim. Então, aquelas memórias vieram, né? O que já estava lá intrínseco, né? Tava intrínseco que fala. Tava lá no meu sangue, tava dentro de mim, veio à tona, né? E aí as minhas músicas praticamente são todas assim. Cara, eu tô que no legal. meu limite. Ou então eu tô num momento muito bom, né? Também. Teus meios foi um momento de transição de uma igreja para outra. Uhum. Porque Deus estava exigindo mudança não só do meu ambiente, mas Deus estava exigindo mudanças internas muito difíceis. Então, Te apertou, né? me apertou de pecados que eu carregava, de coisas. Então, eu não queria. Então, teus meios é aquele momento que você realmente entende o que é a conversão real, sabe? Aquele último clique, né? Aquele último clique, aquela última virada de chave na sua vida que você... Caramba, é verdade, Deus, eu ainda tenho um pecado oculto. Parece que assim, é igual aquela história, né? Que você... parece que você luta com Deus, tem uma hora que você tem que perder. Tem uma hora que você perde. Só que dói. É. Dói porque você é construído de uma forma, às vezes até para mascarar esse pecado. Uhum. E parece que quando não existe mais esse pecado dentro de você, você não sabe nem que máscara usar. Oi, eu vou tirar aqui minha máscara. Ai, agora serei eu mesma. Então, teus meios nasceu disso. O refrão fala, eu deixo agora o medo de me transformar. E eu devia não mais comandar os meus dias e me entregar para os teus meios de me comandar por inteiro. Cara, que lindo isso, né? E aí foi nesse momento que surgiu que, tá bom, eu vou deixar você comandar tudo. E eu tenho muito medo, mas eu vou deixar o medo de lado. Eu tô um caos, eu falo isso na música. E o meu caos encontrou o Salvador. Então, assim, foi aquilo. E aí eu consegui colocar em palavras, assim. Peguei o violãozinho, meu marido arranja a música, né? Eu pego o violãozinho, faço 2 notinhas, ele vai lá e acrescenta. Mete um C, um G e fala assim, agora é contigo. Agora é contigo. E aí, ele consegue exprimir, né? Todo a musicalidade. Que é outro dom fascinante. Esse eu nem almejo ainda, tipo, nem tá ali. Se Deus colocou junto ele, então é ele. Ele tem que participar. Porque eu acho pra mim isso absurdo. Como ele consegue... De ouvido. De ouvido, eu cantarolando a capela, colocar a nota exata que eu queria, o acorde exato, e ele faz as inversões pra trazer a sensação realmente do que eu quero. Não é possível. Isso é dom, né? Isso é dom. E assim, você não pode acreditar, e eu faço um reparo aqui da minha fala, eu não posso acreditar isso, a criatividade, assim, cara, é divino, né? É divino. Tem uma frase que não sei se é do Vinícius de Moraes, meu pai sempre cantou essa música, que ele fala assim, 2 frases efetivamente, que ele sempre fala assim, que ele fala assim, acho que é Toquinho, sei lá, tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não tenho saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Olha. Meu pai ama essa música. Ele cantava, eu falei assim, rapaz, como esse cara tirou isso como é que tu escreve isso? Assim, é uma percepção da vida, mas tu colocar isso numa melodia, numa música, é algo divino, né? A música, ela é eterna. E a gente olha pra vida, assim. Meu marido, ele fala muito isso nos workshops que ele passa, e a gente faz junto, né? E aí, uma das coisas que ele fala lá no workshop, que é, assim, pra mim foi impactante, que eu aprendi, né, assistindo, a música veio antes dos anjos. Verdade. A música veio antes dos anjos. E os anjos, lá em Jó, fala que as estrelas alvas cantavam pra Deus. E as estrelas alvas ali em Jó tá dizendo que são os anjos. Uhum. São um dos nomes para os anjos. Cantavam para Deus. E a música vai ser a única coisa que a gente faz hoje aqui na Terra que vai continuar sendo usada no céu eterno. A gente não vai ter mais oração, choro, súplica, pedido, vai ser só adoração. Não vai ter evangelismo, não vai ter nada. E eu acho, assim, aí tentando usar uma palavra bem, né, bem pentecostal, assim, sei lá, mas eu acho que o louvor, a adoração, assim, em qualquer religião, abre um portal, assim, sabe? Com certeza. Então, por exemplo, eu entendo que as pessoas apelam, né, botam
ligam na rádio, botam um louvor lá pra ver se algo acontece. Mas quando é você, de dentro pra fora, que você deixa fluir, cara, tu sabe. E eu apelo, só um apelo, se é que esse apelo vai chegar nos ouvidos certos, mas que a gente, cara, escreva, componha, do que ficar só traduzindo as músicas. Eu sinto Ai. falta. De um lado você tem a tradução das músicas, do outro você tem hit. Cara, Deus te deu um dom. Usa aquele dom, porque ele é o tipo de coisa que Deus vai exigir de você. Fala assim, Karine, e aí? O que tu fez com os dons que eu te dei? Com os talentos que eu te dei? Isso. Não, olha, eu coloquei pra fora, eu me entreguei em casa, eu deixei ser amassada e funcionou, sabe? É uma coisa que eu penso a meu respeito. Eu falo, cara, se eu tenho essas habilidades, que a gente falou antes de começar, se eu tenho essas habilidades, cara, o que é exposição? Que eu seja exposto, sabe? Quando eu estava num conflito também com Jesus sobre exposição, que foi, na verdade, na adolescência, uma exposição de um pecado, e a igreja toda soube do pecado, e eu tinha 15, 14 anos. E era uma coisa bem dura que eu estava vivendo na época, foi bem pesado. E aí a igreja toda ficou sabendo, e eu sofri muito com aquela exposição. E aí eu tive uma visão, foi a única visão que eu tive, a primeira visão que eu tive. Foi uma visão muito pesada. Dormindo ou acordada? Não, acordada. Eu estava orando, chorando, me quebrantando ali, falando por quê? Porque eu tinha sido, né, sofrido algo e eu não entendia. Porque pra mim eu estava sendo injustiçada. Uhum. E aí, pelo efeito da consequência, né? Eu achava que tinha que ser um pouco mais justo. Entendi. E aí, eu chorando no meu quarto, Jesus, olha, foi muito pesado. Fico até meio emocionada, não consigo nem muito descrever isso. Poucas pessoas sabem dessa experiência. Agora vai todo mundo saber. E aí eu vi Jesus nu, sendo açoitado. E ele estava de costas, óbvio. E nisso ele caía. E eu via a intimidade dele. Apanhando. Caramba. E aí eu comecei a ficar desesperada. Não sei se vocês já tiveram experiência de televisão. Nunca. Você parece que vai conduzido para outra dimensão. Então, você fica com uma densidade diferente, fica um pouco ansioso. Assim, se gera até um enjoo, né? Pelo menos a minha experiência foi assim, das 2 vezes. E eu tava muito trêmula e muito enjoada, e eu comecei a chorar, desesperada, e até fiquei com muito medo, lógico, e pedi perdão na hora, me perdoa. E aí o Espírito Santo começou a me gerar, né, pensamentos e palavras no sentido: eu fui exposto em minha maior vergonha. Caramba! E eu não merecia de verdade. E você tá com vergonha do que você merece como consequência? Meu Deus, que duro! Cruz é para morrer visivelmente. Você vai carregar visivelmente os seus pecados, vão ser expostos, e você vai ser exposta no alto monte para que eles morram. Então, assim, Fortíssimo. Foi muito forte. Eu era uma adolescente vivendo aquilo, então foi muito pesado. Então, desde dessa experiência que eu tive com Cristo, eu fui colocada a vencer o meu medo de exposição. Meu Deus! Porque eu nem me comparo, não se compara. Não. Eu mereço até os apedrejamentos, eu mereço as coisas que as pessoas querem. Então, Sim. E Cristo não mereceu, e ele fez isso. Não, foi fortíssimo isso. Foi Fortíssimo. muito forte. Foi muito E assim, forte. só o fato de ter uma visão é uma coisa, né? Já é incomum, né? E assim, eu vejo assim, um pai amoroso, ele quando quer dar uma lição pro filho, ele fala assim, cara, ele olha pra mim, assim, olha pra mim e vou te mostrar a lição que aconteceu no meu próprio a minha corpo. experiência. Por isso que Deus fala, a Bíblia fala em Isaías, né, cara, um homem de dores, né? Ele conhece a tua dor, sabe? E assim, é muito interessante das pessoas que eu tenho conversado aqui, normalmente Deus trabalha em cima da dor da pessoa. Muito. Tipo, chamada como se fosse em cima da dor, assim, da pessoa. Tipo assim, então, por exemplo, Muito. se você for, sei lá, se você foi um cara injustiçado ou foi injusto, cara, torna-se um homem injusto, assim. E qual é a outra religião, qual é o outro Deus aí que tira você da tua injustiça, pega você no teu erro, sabe? Compõe uma canção disso, assim, sabe? Faz isso funcionar. As pessoas, a gente é ensinado pela religião também. Eu acho que é muito herança do catolicismo, né? Da punição. Com certeza. A gente- Igreja Apostólica Romana. Exatamente. E a gente, infelizmente, conduziu para a igreja evangélica, para o meio evangélico, uma visão de um Deus católico, né? A gente tem que se desprender muito para entender realmente Deus quem é punitivo Deus. e tal. Então, não é que Deus puna. Não é que isso seja uma punição. Uhum. É que ele realmente vai utilizar.
do seu amassar. Uhum. Hoje mesmo, meu marido ele escreve planos de estudos para aquele aplicativo bíblico e o Version, bem famoso. Aham, eu tenho. Então, aí ele estava resumindo, estava só organizando esse testemunho dele, esse estudo dele, plano de estudo dele. E aí foi sobre o vinho vintage, o vinho de alta qualidade. Aham. E o vinho vintage, ele precisa estar passando por tempestades fortíssimas, seca fortíssima. Então a gente pensa, tem uma terra seca, tem ali a plantinha, você vai ter que regar para que ela cresça. Não, o vinho vintage, para produzir as melhores uvas, tem que deixar, quando a terra está seca, mais seca ainda, porque as raízes vão procurar, vão se aprofundar para encontrar lá embaixo um solo que nenhuma outra planta teve acesso para tirar dali nutrientes e água. Que isso, que lindo. E aí ele cresce e dá os frutos, que são as maiores uvas, né? E são tão pesadas que tem que fazer aquela armação. E essa é a uva das melhores safras. Que coisa linda, cara. Eu tenho uma história do Luiz Arcanjo, espero que ele me autorize contar. Pelo menos eu vou contar um trecho, né? Porque ele vem aqui, ele tá me devendo vir aqui. E ele é um baita do compositor. Várias pessoas cantam as músicas que ele escreveu. Eu amo demais. Uma vez ele estava lá em casa no churrasco, eu nem sei se ele lançou essa música, eu vou tentar cantar só um trecho, um pedaço, né? E aí ele falou que uma vez teve uma experiência, eu não vou contar qual é a experiência dele, que eu vou esperar ele chegar aqui. Mas foi a coisa mais linda a experiência dele, assim, era uma coisa que Deus queria falar com ele, assim, sabe? E ao invés de falar com ele como, sei lá, falar com pessoas comuns, como no caso artístico dele, deu uma música pra ele. Ele falou, pegou o violão, e eu vou só falar uma frase da canção, porque eu nem sei se a canção foi lançada, mas é a coisa mais linda, mano. Ele falou que ele começa a descrever uma característica que Jesus tem sobre o sofrer. Que não foi só ali no pretório e nem foi só ali na cruz, né? E aí a música fala assim, entra, mestre, a casa é sua. Já lançou? Essa música é de João Alexandre. Não, é de Estênio Márcios. Estênio Garcia é o ator. Não, é Estênio Márcios. Essa música é maravilhosa. Cara, que ele fez um remake, né? Não sei. Ele fez um cover, né? Dueto? Não, ele fez um cover dela. Ah. Ela é do Estênio Márcios. Essa música cara, ele é escreve a música. Que assim, bom, pra você que não conhece Estênio Márcios, tá ouvindo assim. Eu não lembro da letra, mas assim, entra, mestre. Descansa um pouco. Isso! Estás pesado, estás ferido e rouco. Olha isso. Eu lembro da parte assim, entra, mestre, a casa é sua. Estás sedento e cansado da rua, uma coisa. Algo assim. Deixa eu me falar. Eu canto essa música direto, agora eu esqueci a letra. Cara, coisa mais linda do eu mundo. faço nas saídas, às vezes eu canto essa música, meu marido e eu. Cara, coisa mais essa música é linda. maravilhosa, eu não consigo cantar essa música sem me emocionar. É a experiência, né, de alguém que recebeu Jesus na casa depois de um dia que ele estava evangelizando. E tipo assim, a figura de Jesus cara, um homem extremamente incluído na sua missão, exausto. Sabe? Não sei se você acompanha The Chosen. Já. Diverso. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas assim, ainda que tenha né, o ato cinematográfico, né, no que aconteceu. Sim. A licença também ali. A licença poética. Cara, era um Jesus disposto. Não, que a gente tem uma relação de assim, Jesus está sempre disponível para mim. Assim, cara, Jesus está sempre disposto a você. Não é igual o Papai Noel. Se você foi bonzinho, você ganha. Um Deus disposto. O Sproul, uma vez eu assisti uma pregação do Sproul, ele fala assim, alguém pergunta, ele estava sentado assim no púlpito, sabe quando tem aqueles congressos que a pessoa pode perguntar? Ótimo. Aí perguntaram para ele assim, Sproul, você não acha que a punição de Adão e Eva foi muito grave, não? Assim, eles simplesmente desobedeceram e tal, e foram expulsos do... Aí ele falou assim, pesado. Você acha que uma criatura que veio do pó, que não tem valor intrínseco nenhum, não criou nada, não é responsável por nenhum benfeitoria, que desafiou o grande Deus, o único Deus. Tu acha que a punição foi pequena de ser apenas expulso e não assim, quem exterminado? E não exterminado. Aí a pessoa falou que a pessoa no final assim, ela falou assim, é mesmo. Uhum. E a nossa relação com Deus, assim, a gente não vale nada. A gente vale o peso do nosso pecado. E aí ele termina falando assim, o nosso valor... Jesus na cruz não fala do nosso valor, fala do nosso pecado, da nossa dívida. Ele não morreu porque a gente vale muito. Ele morreu para que a gente pudesse ter vida, né? Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tipo assim...
ele sofreu daquele jeito porque aquele peso era nosso. Assim, aquele peso, tinha que ser pago aquela dívida e ele pagou. Não porque a gente vale muito, é porque a gente não vale nada. O nosso pecado é muito pesado, né? Então, quando a gente tem um pressuposto de um Deus que deseja dar para nós e desenvolver os dons, como é que tu não se lança nisso, né? O que o medo ajudou a gente na história da nossa vida? O que a ansiedade nos deu? Nada. Nada. Ontem eu preguei, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, eu preguei sobre a parábola das virgens tolas, insensatas, né? E prudentes. Eu falei assim, aquelas virgens prudentes, elas tinham um estilo de vida de, sabe, guardar um óleo, acendia, caminhava, mas ela tinha óleo guardado. Ela era uma pessoa disciplinada nos seus dons, assim, espirituais, assim. A imprudente, ela não foi aquele dia que calhou dela não ter. Ela não executava isso, ela não guardava, ela não tinha o hábito de guardar. Sabe, de, ó, eu tô com pouco óleo, não vou levar óleo a mais, porque eu, sabe? E porque todo mundo era virgem, todo mundo ficou esperando a porta, mas nem todo mundo tinha óleo. Então, o dom não é uma coisa que aconteceu uma vez e você vai e estoura um sucesso. Não, cara, você tem que ter uma vida em casa de oração. É porque para as pessoas de repente. Para as pessoas foi... Uma vez eu fui numa igreja na Barra, tava aquela Laura Sougueles, né? Uhum. E aí, tava todo mundo em pé, ela entra, tá todo mundo com o celular assim, filmando ela. Ela meio de pijama, assim, não era pijama, né? Mas com a roupa super à vontade, ela vai, toca os primeiros acordes no teclado. E ela fala assim, olha, o Espírito Santo tá me falando que essas mãos erguidas, segurando o telefone, essas mãos segurando o telefone para cima, deveriam ser mãos erguidas em adoração. Eu não valho nada, ela falou. Então, gente, olha, guarda o celular e adore, sabe, a Deus. Ninguém fez. Ninguém fez. Ninguém queria filmar. Porque aquele momento, então, de fala dela seria ótimo para trazer mais visualização. Então, tipo assim, cara, quem tá acompanhando a gente, eu penso muito assim, o que você tá sentindo, o que você tá percebendo. Eu acho assim, o resultado que as pessoas vão ver é muito uma relação de quanto Deus vai te amassar. Todos os homens e mulheres na Bíblia, assim. Olha, eu e meu marido, eu vou até que expor, com autorização dele, uma palavra que Deus deu pra gente. E eu quero até que as pessoas também olhem para o cristão um pouquinho diferente. O pastor Anderson Silva, né, ele virou um dia e falou que ele estava em Portugal. Eu vi isso depois de que Deus já tinha me dado essa visão e essa palavra. E só meio que testificou, né? Ele foi numa igreja em Portugal cristã e o pastor evangélico de Portugal falou que o músico levita, que ele estava ali assistindo, que estava participando, era o principal músico da cidade. Uhum. Independente de ser mundano ou não. Todas as pessoas da cidade ou até de Portugal em si, agora eu fiquei em dúvida. E aí ele falou, uau, peraí, ele é o principal músico do país e ele é cristão evangélico? E as pessoas do mundo escutam a música dele em primeiro lugar? E aí conduz o que Deus tinha já revelado para mim e para o meu marido. O que vocês têm para dizer é mais importante do que a Anitta tem para dizer. Cara, que lindo isso. Por que ela é que bomba para o mundo todo ouvir? Não. Você vai ser exposta e levantada para que muitas pessoas escutem o que você tem para dizer. Que lindo, cara. Porque o que eu carrego não é falar sobre a minha vida. Sim, é para a minha experiência de vida com Deus e o que Jesus transformou. Que lindo então, isso. Deus foi me conduzindo para entender que a exposição é uma ordem dele, quase. Você foi pegado para ser colocado em cima de uma mesa. Uhum. A luz ilumina em cima. Você não vai conseguir iluminar nada se você for colocado embaixo de uma mesa. Então, foi isso que Deus falou pra gente. Poderosíssimo. O Anderson Silva, acho que na minha cabeça é o cara que eu mais queria trazer aqui. Poxa, fera demais. Eu assisto tudo dele. Você conhece o Rodrigo Silva? Ele é até de outra Claro, outra religião. conheço. Ele, arqueólogo mim, e tal. Meu Deus. Não, o cara é uma máquina de guerra. Pra Mas, mim. sabe, o dia tava falando, não sei o que, a pedra da parede de Jerusalém, a água corria, Olha não sei o que. Eu falei... Aí ele fez uns vídeos aí com a Aline em Israel, eles foram lá juntos. Eu falei, que isso, anotei tudo. Não, é uma galera, assim. Mas, óbvio, assim, apesar do apaixonante conhecimento do Rodrigo, que eu traria aqui, cara, também o Luciano Subirá, que eu amo, mas o Anderson Silva, ele vai na minha ferida também, demais. Assim, ele é mais irreverente também. Ele vai ali, né? Onde é pra... Sem medo de machucar, né? Sabe? Ele é zero filtro. Mas isso é maravilhoso. Sim, o Desperta Podcast foi a minha conversão. Eu tava na igreja do Aquino, né? E vivi o evangelho à minha maneira.
a minha maneira. Jesus, pra mim, era um Papai Noel. Tipo assim, pô, se eu fizer uma coisa errada, ele vai ver, mas ele perdoa. Sei lá o que eu achava. Não, sei eu lá. também eu sei como é que é esse pensamento. Nunca tinha lido uma Bíblia, no máximo um salmo, num esmilinguido, assim. E achava, e falava, você é o quê? Cristão. Assim, cara, mas via a minha maneira, coisa de adolescente e tal. Aí, dia 12 de novembro de 2012, teve um evento nessa igreja chamado Desperta. Olha. Aí foi Fred Arraes. Tu lembra disso aqui? Não tava, né? Fred Arraes demais. Tava vivo? Amo demais Fred Arraes. Jason Lee Jones, assim, uma galera que nem acompanha, pra falar a verdade, assim, mas tô falando que foi... E aí, passou e tal, não sei o quê. Eu fui lá, uma amiga minha, Amanda, me chamou, olha, uma banda aqui americana, preciso que se traduza a pregação. Falei, claro, conta comigo. Aí fui lá por causa disso. Não foi pra assistir o culto, não foi pra parar. Fui assim, quero ser útil. Tava em pé, cético, acho que o Jason tava tocando, sei lá, alguém tava pregando, não era uma outra pessoa pregando, aleatória. Eu lembro o momento. E eu lembro da cena, eu tava em pé, de frente pro letreiro, assim, pensando em qualquer outra coisa, com o celular, um papel e uma carteira na mão. E aí, tipo assim, sei lá, com 15 anos eu falei assim, eu vou viver o mundo, tal, não sei o quê, não vou ficar preso em igreja, não sei o quê, eu esperto pra caramba, né? E, cara, o mundo não me deu nada, assim, que eu falo assim, que maravilhoso. Nada, senão um medo, um prazer, meia boca e tal. E aí, eu lembro que Deus falou comigo. Ele falou assim, desperta. Só que foi aqui dentro. Eu tinha certeza que Deus falou comigo, desperta. E eu lembro que eu peguei meu telefone e me ajoelhei, botei assim, na época eu tinha um BlackBerry da Nextel, lembra? Botei assim do lado, me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu faço compromisso contigo. A partir de hoje eu vou te servir. E não vai ser qualquer coisa, não. Eu vou te servir. Eu entrego a minha vida e você não vai ser só o meu salvador, vai ser o meu Senhor. Olha só, nem era meu isso aí. Não era. Mas uma coisa eu te peço, sabe? Que eu te conheça. Diferente de quem diz que te conhece e não te conhece. E que eu te conheça. Não como eles, mas que eu te conheça. Em nome de Jesus, amém. Troquei o número do meu telefone. Assim, fui radical, assim, acabou. E fui para dentro de Bíblia. E demorou, sem brincadeira, demorou uns 5 anos, assim, de ler Bíblia, direto, descompensadamente, para eu poder entender alguma coisa. Mas nesse período, Deus me tratou, me guardou, me renovou minhas forças, me visitava à noite e falando assim, cara, eu te amo. Coisas que, tipo assim, um eu te amo, meu pai não fala eu te amo, tipo assim, sabe? Sei lá, ele foi me dando compreensões sobre um amor diferente. Queria pegar esse momento maravilhoso aqui para você e essa câmera, quem tá te assistindo aqui, você rasgasse o coração, anunciasse assim, qual é a mensagem de despertamento para as pessoas que de verdade precisam viver o evangelho, isso é o mundo inteiro, né? Mas uma mensagem de despertamento para as pessoas a partir daquilo que você viveu, assim, sabe? Rasgue o teu coração para essa galera. O que eu quero falar para vocês é o que eu vivi com Deus. Eu não posso contar do outro, eu tenho que contar um pouco sobre mim. E Deus quer te conhecer na individualidade e na intimidade de dentro da sua casa. Se rasga para Ele em casa primeiro. Conheça um Deus que te visita na tua casa. E automaticamente você vai entender e conhecer a profundidade dele, a autenticidade dele, a criatividade dele, o amor dele, nos mínimos detalhes. E todos os achismos de quem é Deus e conhecer realmente quem é Jesus e o Espírito Santo, e todas as vendas vão se cair da religião. E aí você vai conhecer o Deus verdadeiro e você vai fluir no que Ele tem especificamente para você. E não tenha medo da exposição. Nós fomos chamados para ser expostos. Assim como a gente já conversou aqui, a cruz foi exposta e Ele não merecia aquela exposição, aquela vergonha. E Ele fez por amor a mim, por amor a você. E é um mínimo que a gente pode fazer, aceitar essa exposição pelo nome dEle. Ainda que a gente carregue coisas que a gente acha que ninguém pode saber. O pecado é a cruz, e a cruz é a exposição. E quando as pessoas veem que aquela antiga pecadora ou aquele antigo pecador se permitiu ser transformado por esse Deus de amor, é aí que você alcançou o que Deus tem para você. Poderosíssimo, poderosíssimo. Eu acho que assim, não é que o número seja fruto, né? Mas é muito legal que você tenha uma carreira curta, mas com, sei lá, 7, 8 mil ouvintes, por exemplo, no Spotify. Ou seja, e eu tô impressionado com isso, que assim, 8 mil pessoas te acompanham mensalmente. Ou seja, aquilo que você produziu a custo do teu quarto, poxa, toca a vida das pessoas, eu acho isso muito bonito. E aí, quando a gente posta aqui no Instagram, que o nosso convidado vem, eu sempre olho os comentários para ver se tem alguma pergunta particular. E a galera não te fez pergunta, não. Todo mundo botou assim, ó, não posso perder, que legal, maravilhosa.
linda, maravilhosa, uau, não vejo a hora, tô esperando, não posso perder. Parece que todo mundo combinou. Vai ser bênção, vai ser top, top, show, não perco por nada, não perco por nada. Cara, que coisa legal, né? As pessoas, de fato, entenderam a mensagem que você compartilha e acreditam nela. E eu acho que, assim, talvez seja uma recompensa do que você está fazendo. Eu acredito... E eu nem merecia a recompensa. Na verdade, é aquilo que você falou. Deus não nos fala que vai fazer nada. Ele só manda a gente fazer. Ele não fala que ele vai dar como resposta nada. Só que acontece. E as pessoas se identificaram com a tua verdade, assim, né? Pra gente terminar, eu queria que você indicasse alguém pra sentar na tua cadeira depois de você. É a tua responsabilidade trazer essa pessoa aqui. Meu Deus. De todas as pessoas que você tem aí, você escolhe uma só. Uma só. Eu tenho muitas pessoas. Agora, eu tinha falado pra você uma pessoa... Mas eu vou falar essa pessoa porque eu sei que o que Deus está fazendo com essa pessoa é algo incrível também. Eu quero indicar essa pessoa com todo carinho e amor que eu tenho. Que difícil, né? É difícil, porque você quer convidar várias pessoas. Mas eu quero indicar o Anderson Feitosa. Ele tem sido uma bênção pra mim, foi uma bênção, eu quero retribuir isso também. E porque ele realmente tem algo pra dizer. Que bom. Anderson, aqui tá o convite, ela tá responsável por te trazer aqui. Surpresão pra ele. Pegou de surpresa. Eu queria te agradecer demais por você ter vindo, compartilhado com a gente o seu coração. Olha, aprendi muito aqui no dia de hoje. Eu acho que a essência do nosso canal é muito disso, né? Tipo assim, cara, como é que a gente compartilha uma mensagem de despertamento com as pessoas? E é a realidade dos fatos. Não é pirueta, não é, sabe, saiu voando e tal. Essa é a realidade dos fatos. É assim que se conduz uma vida com Deus, uma vida disciplinada, de leitura bíblica, de rasgar o coração, de casamento. E eu tenho certeza, cara, que a gente vai sair daqui com o coração feliz, sabe? E com a certeza de que as pessoas receberam algo de Deus no dia de hoje. Amém. Muito Obrigado. Você que acompanha a gente até aqui, olha, um beijo. Obrigado pro pessoal que tá comentando, compartilhando. Obrigado à empresa Liked, que recebeu presentear a gente. Imagina, com as blusas maravilhosas. Eu passei o dia com essa blusa. Poxa, senti que é uma malha diferente, uma coisa legal. Obrigado pelas pessoas que estão indicando a gente, comentando a respeito. A gente está crescendo o número de inscritos, o que me dá uma ideia de que, poxa, alguém foi abençoado e compartilhou com alguém. Poxa, escuta essa palavra. E é uma coisa gostosa saber que tem algo, assim, da parte de Deus sendo feito aqui, né? E a gente torce para que você seja alcançado. Beijo. Olha, a gente vai deixar aqui as informações da Karine, karine.pin, né? Teu Instagram. Karine_Pin. _Pin. Segue ela lá, acompanha e comenta, dá um feedback do que a gente está fazendo, né? Pra gente saber o que está acontecendo do outro lado. Beijo, até a próxima.